Então, vamos começar? Ué, aconteceu, o Emerson caiu aí? Será? Você falou que estava com problema na conexão. Oi, Cris. Nós estamos tratando de direito. Olá! Ô, Sussu. Aqui, nós estamos tratando de obrigações. Na última aula, nós começamos a abordar o conceito de obrigação, e aí nós mencionamos que a obrigação é o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa, o sujeito credor, que é o sujeito ativo, ele pode exigir de uma outra pessoa, que é o sujeito passivo devedor, uma determinada prestação. Essa foi a definição que nós apresentamos ao final, que é uma definição, uma definição nossa. Nós começamos a discorrer sobre os elementos constitutivos da obrigação. Nós apresentamos os 3 elementos, que é o elemento subjetivo, enquanto elementos subjetivos são as pessoas, o sujeito ativo, o sujeito passivo, que é o credor e o devedor, que são sujeitos que podem exercer a faculdade. Nós mencionamos da existência do elemento objetivo ou material, que é a prestação, essa prestação que vai se resumir em 3 prestações: fazer, dar, fazer e não fazer. Prestação essa que pode ser positiva ou negativa. E nós chegamos no último aspecto que nós não tratamos, correto? Eu tratei tudo do aspecto objetivo, não tratei? Ninguém fala nada? Cri. Então, vou voltar um pouquinho no aspecto objetivo, porque já que ninguém falou, ninguém me deu posicionamento. Seguinte, dentro do aspecto objetivo, ou do elemento objetivo material, eu tenho a situação que o elemento objetivo, ele vai ter que ser, vamos puxar aqui, ele vai ter que ser lícito, possível, determinado, ou determinável. Isso significa o quê? Quando eu falo que o objeto é lícito, é aquele objeto que vai se coadunar, ele vai se atentar, ele vai se enquadrar aos requisitos normativos, os requisitos legais, e ao mesmo tempo ele vai se adaptar ao preceito do aspecto moral, ou seja, da moral social, e dos bons costumes. Então, para um objeto ser lícito, ele não pode atentar contra a lei, obviamente, senão ele é ilícito, por conta da sua ausência de sua contrariedade normativa. Da mesma forma, não pode ser amoral nem ante os bons costumes, contrário aos bons costumes. E aí vem o elemento objetivo, ele tem que ser possível. Essa possibilidade ela tem que ser tanto física quanto jurídica. A possibilidade física, ela decorre das leis da física, ou das leis naturais. Eu tenho que ter uma possibilidade, por exemplo, eu não posso ter uma obrigação de trazer o mar para Minas Gerais. Ninguém vai conseguir trazer o mar para Minas Gerais. Isso aí é fisicamente impossível. Alguém vira e fala assim, mas eu tenho que trazer, se eu trouxer um meteoro... Não entra nessas viagens, não. Da mesma forma, fazer uma piada aqui, fazer o Ronaldinho Gaúcho ficar bonito, é meio complicado fazer, Então, é uma situação possível, tá? Então, você tem que ter... o possível é aquilo que consegue se realizar. Não pode haver uma impossibilidade física, tá? E eu tenho a questão da possibilidade jurídica. A possibilidade jurídica tem a ver uma previsão normativa, e não pode estar vetado na lei.
Se houver uma vedação normativa, não vai ser possível. E aí eu até discuti em sala de aula com vocês a respeito, por exemplo, eu usei exemplo lá do contrato de natureza de prestação de satisfação da lasciva, né? Sujeito A contrata com sujeito B um contrato para prestação de serviço de natureza lasciva. Se o sujeito B, que é o devedor, não quiser cumprir, o sujeito A não vai ter como executar o contrato em si. Ele vai poder pedir uma compensação, uma indenização, ele vai poder pedir, né? Nós falamos da Lex Poetelia Papiria, que retirou o aspecto da punição corporal, passando para o aspecto patrimonial do indivíduo, que eu vou cobrar isso na prova. Então, nós citamos as questões das possibilidades. Essa parte aí eu me recordo bem. Nós entramos também, no aspecto do objeto, né? O objeto ele tem que ser o quê? Determinado ou determinável, enquanto a determinação é a especificação, a delimitação completa do bem, enquanto ele determinável, eu tenho o quê? Eu tenho o aspecto do gênero, quantidade, qualidade, da possibilidade. E é interessante colocar também, pessoal, que quando eu trago para a questão do objeto, a obrigação ela tem que ter uma patrimonialidade, ou seja, o objeto ele tem que ter um valor econômico, né? Tem que haver ele tem que ser suscetível de uma avaliação financeira, uma avaliação pecuniária. Caso não haja essa possibilidade de avaliação pecuniária, ele deixa de ser um objeto. Por exemplo, você compra água, você não paga água. Você paga pelo tratamento e o fornecimento da água, a coleta e o tratamento do resíduo da água. Você paga pela garrafa da água, você não paga pela água. Tanto é que você não paga pela água que uma garrafinha de água você compra por R$1, uma garrafinha de 500 ml, uma garrafa de 2 litros de água. Você compra por R$1,50 e um galão de 20 litros de água, você paga R$12. Né? Então, você não está pagando pela água, você está pagando pelo recipiente, pelo invólucro, né? Então, mas a gente tem que verificar, mas é o preceito da sua comercialização. Então, se eu não me engano, a gente tratou disso aí, da questão do elemento objetivo, que é o objeto, o elemento material, e a gente chega, talvez, na parte mais importante do elemento constitutivo da obrigação, que é o vínculo jurídico, ou elemento imaterial. Eu vou trabalhar de forma bem tranquila, bem lenta, essa parte do elemento material. Eu preciso que vocês entendam isso. Isso vai cair na prova. A questão do vínculo jurídico, o elemento abstrato, que a gente chama de Schuld e Haftung, sendo Schuld, isso aqui é do alemão, sendo Schuld, débito, e o Haftung, a responsabilidade, que são duas coisas diferentes. Elas se completam. Elas são independentes. Vai haver situações que eu vou ter o Schuld, que é o débito, sem o Haftung, e vai ter hora que eu vou ter o Haftung, que é a responsabilidade, sem o Schuld, que é o débito. Tá? Eu preciso que vocês compreendam isso. Se eu estiver falando, eu vou até reduzir, né, me programei mentalmente para poder reduzir a velocidade. Então, vão me controlando aí, por favor, tá? Primeira situação, eu tenho que pensar o quê? Vínculo jurídico. O que é um vínculo jurídico? Vínculo quer dizer reunião, união, aquilo que aproxima, aquilo que conecta. Isso é um vínculo, aquilo que vai conectar as pessoas. Mas isso é algo abstrato, né? É algo que você não consegue pegar. Por isso que é uma ideia, por isso que ele é intangível, por isso da sua abstração. Esse vínculo é um liame, é uma linha, é um elo de existência que vai entre o sujeito ativo
e o sujeito passivo, entre o credor e o devedor. E é esse vínculo que vai garantir ao sujeito ativo, que é o credor, o direito de exigir do sujeito passivo, que é o devedor, a satisfação, o cumprimento da prestação, o cumprimento da obrigação. A questão toda é o seguinte: esse vínculo jurídico, ele vai nascer de infinitas formas, de infinitas possibilidades, ou seja, eu tenho diversas fontes de origem dessas obrigações. E aí a gente vai estudar essas fontes de obrigações no momento oportuno. Mas, basicamente, essas fontes de obrigações vão ser o quê? Os contratos, os diversos tipos de contratos, as declarações unilaterais de vontade, que é a declaração de uma só pessoa, né? E os atos ilícitos. Esses três elementos, basicamente, essas três fontes, elas vão dar origem ao vínculo jurídico, ao liame jurídico. Tá? Você tem um ponto histórico de um francês chamado Savigny. Ele entendia que o vínculo obrigacional ele era uma relação jurídica de um sujeito do devedor com a relação do credor, somente. Então, é o que a gente pensa assim, sujeito devedor, sujeito credor, resolvi o problema, tem um crédito, tem um débito, você vai lá e gera uma obrigação. Só que como tudo na vida evolui, o direito, essa percepção, essa definição, ela também evoluiu. Ela evoluiu na Alemanha, os alemães, eles sentiram a necessidade de desenvolver o estudo da relação de vínculo jurídico, tá? Dentro dessa relação obrigacional. E dos estudos alemães da relação jurídica obrigacional, nós tivemos o advento da teoria dualista, né? Da teoria dualista desenvolvida por Brinks. E essa teoria dualista desenvolvida pelo Brinks, ela vai ser aceita pela grande maioria da doutrina, ou seja, pela grande maioria dos estudantes, dos estudiosos do direito. Essa teoria, ela propõe o quê? A realização de uma cisão, de uma separação do estudo do vínculo jurídico da relação jurídica obrigacional. Ela vai dividir o vínculo em dois elementos, em dois momentos. Esse é o que a gente precisa trabalhar, que eu preciso que vocês compreendam. Se vocês não compreenderem, eu vou ficar preso nisso aqui até a hora que vocês compreendam, tá? Então, nós tínhamos a relação. Obrigação era sujeito ativo, sujeito passivo, você tinha o devedor, credor, ponto. Que era a ideia do Savigny. Aí vem os alemães e falam assim, não, peraí, essa ideia só de dívida, ela, né, de credor, devedor, ela está defasada, ela tá incompleta. E eles começam a estudar, o Brinks, ele propõe o seguinte, vamos dividir, vamos cindir, vamos promover a cisão desse vínculo jurídico em duas etapas. E aí nós vamos ter dois momentos. O Schuld, né? O Schuld, que é o débito, o Schuld, que é o débito, que é o primeiro momento, e eu vou ter o Haftung, que é a responsabilidade, que é o segundo momento. Aí alguém de você pode virar assim, mas como que funciona essa bendita dessa coisa? Vamos pensar. Você vai numa loja e efetua a compra de um determinado produto mediante o pagamento num crediário. Ok? O crediário, a loja, ela te dá a possibilidade de você pagar a primeira parcela daí 30 dias. Então eu tenho o quê? Eu tenho Schuld, eu tenho débito, que é o primeiro momento. Eu, por ter feito um crediário com a loja X, eu tenho o débito com aquela loja. Só que esse débito, ele ainda não é exequível. Esse débito ainda não pode ser cobrado. O que vai acontecer? Eu tenho débito. Daqui a 30 dias, vence
a prestação do crediário. Até o momento do vencimento da prestação do crediário, aquele estabelecimento comercial, ele não pode fazer nada em relação à minha pessoa. Ele não pode me cobrar. Ocorre que, dado o dia do pagamento pactuado, avincado, se eu não pagar, se eu não promover o pagamento daquela prestação, aí vai surgir o segundo momento do vínculo jurídico, que é a responsabilidade, que é chamado de Haftung. A responsabilidade pelo pagamento. E aí, quando vem débito mais responsabilidade, garante, possibilita o quê? O credor, que no caso é o estabelecimento comercial que me deu o crédito, vir a me cobrar. E aí eu vou ter responsabilidade pelo pagamento. Conseguem compreender isso de forma tranquila? Para mim tá tranquilo, Cristiano. Show, vamos lá. Então, o que eu falei com vocês... Tranquilo. Beleza. Voltar para fixar mês. Então, olha só, o primeiro momento. Ao should, que significa débito. Aqui, né, há aqui o dever do devedor de satisfazer a prestação ajustada. Este elemento should une o devedor ao credor, exigindo que o primeiro cumpra pontualmente a obrigação. É o que eu falei do crediário. Na hora que você abre um crediário, na hora que você emite um cheque, na hora que você emite uma nota promissória, na hora que você gera uma duplicata, na hora que você faz um contrato de prestação de serviço, né? Então você tem ali o quê? Você tem ali um débito. Você tem o início do liame. O que vai acontecer? Já que eu tenho esse elemento do liame, se o indivíduo, que é o devedor, cumprir de forma ordeira, no prazo pactuado, a sua responsabilidade, acaba o quê? Extingue a obrigação. Então não há que se falar em responsabilidade, não há que se falar em obrigações a serem cumpridas. O cheque, se você der um cheque, o cheque for devidamente compensado, cumpriu. A doutrina chama esse momento de vínculo imaterial. Um vínculo abstrato, um vínculo, digamos, espiritual, em uma vez que o credor ele não possui ainda os meios materiais, os meios físicos para exigir a prestação, porque essa prestação ela ainda não está inadimplida. Então, o should, eu tenho como referência o quê? A existência da obrigação antes do inadimplemento. Então, o débito, ele existe, e se ele for cumprido dentro do prazo, ele se liquida. O não cumprimento do débito, né, o não cumprimento do débito, que é o inadimplemento. Aí sim, ele vai, como nós mencionamos, ele vai dar origem ao segundo momento, né, que é da relação jurídica, que vai abrir o quê? O rafto, a responsabilidade. Então eu tenho que colocar isso em mente. Isso para nós é extremamente positivo e importante porque vai chegar um sujeito no seu escritório, vai chegar um sujeito lá no seu gabinete, né, você concursado, defensor público, ou procurador do Estado, da União, do município, né, vai procurar o promotor mesmo, você vai te procurar. E aí você vai virar e falar assim, mas espera aí, o que você está querendo? O que você está questionando? Ah, não, eu tenho aqui um contrato, esse contrato aqui eu comprei uma casa, e o cara não quer me entregar a casa. Aí na hora que você pega o contrato, está lá assim, a obra será entregue no dia 31 de dezembro de 2020. Espera aí, o cara está no prazo. Ele tem um débito, ele tem uma obrigação a ser feita, mas você não tem como exigir. Porque ele ainda tem um prazo para cumprir a obrigação dele. Então, esse primeiro momento é a existência do liame. Então, você vai olhar lá, peraí, não é exequível.
eu não tenho ainda os meios materiais, ou seja, eu não tenho a possibilidade processual de exigir esse cumprimento dessa obrigação. O sujeito vai para casa. No dia 31, ele chega para você e exige. Você vai virar para ele e falar assim, meu filho, vai para casa. O dia 31 vai até as 23 horas e 59 minutos. No dia 1º, se ele não tiver cumprido, aí surgiu o momento 2. Dia 1º de janeiro de 2021, se ele não tiver entregue o apartamento, se o apartamento não estiver sendo entregue, a chave não estiver sendo entregue, aí surge sim um momento 2, né? Que é o momento que vai surgir o que? A responsabilidade. Né? E aí isso autoriza o quê? Autoriza o ordenamento jurídico e confere ao credor meios, né? Meios coercitivos para ele promover a tutela, para ele promover a defesa dos seus interesses, com a finalidade de satisfazer a sua pretensão. Tá? Então eu posso dizer o quê? Que essa teoria dualista, do Brinks aí, ela me separa a existência do débito da possibilidade processual, da possibilidade jurídica de exigir alguma coisa. Nós sabemos que a discussão que nós estamos tendo aqui na Academia de Direito é da possibilidade jurídica de pedir algo. Né? Então, como existe esse momento, existe essa divisão, né, tem essa teoria dualista, existe essa divisão, a possibilidade de se chegar ao estado, né, vocês tiveram a formas consensuais de solução de conflito, a se chegar a uma câmara arbitral, se chegar a uma corte, um mediador, ou uma junta de conciliação, só vai poder ser possível quando houver o segundo momento, que é a questão da responsabilidade ante ao inadimplemento do débito. Tá? Esse vínculo jurídico, esses dois elementos, o Schuld, débito, e o Haftung, eles estão ligados, em regra, a uma mesma pessoa, que seria uma obrigação perfeita. Então, Cristiano, ele celebra um contrato de locação, com a Liliane. Quem tem que pagar o aluguel é o Cristiano. Quem tem para receber o aluguel é a Liliane. Então, é uma obrigação perfeita. Então, eu tenho o Schuld e o Haftung numa única mão. A responsabilidade pelo pagamento e a obrigação e o débito é do Cristiano. Ok? Então, eu tenho uma situação aí de obrigação perfeita, está concentrada apenas em uma mão. Porém, eu tenho as possibilidades de também haver a separação do Schuld e o Haftung em mãos diferentes. Né, então, pode ter situações que eu vou ter o Schuld sem o Haftung, ou seja, eu tenho débito, mas eu não tenho responsabilidade pelo pagamento. E vai ter hora que eu vou ter a responsabilidade pelo pagamento, mas eu não vou ter o débito. Né? E esse caso, essas situações, elas são chamadas situações imperfeitas. Tá? Exemplo de situação onde está o Schuld sem o Haftung, por exemplo, nas obrigações naturais. Tá? Jogos, dívida de jogo. Se eu faço uma aposta com o Emerson, eu não tenho que pagar, não. Lembrando que esses jogos são jogos não legalizados, tá? Se eu fizer uma aposta com o Emerson, se é um jogo não legalizado, jogo do bicho, por exemplo, bingo, no Brasil, cassino, não tem obrigação, não. Então, você pode ter o débito, que é a dívida, mas você não tem responsabilidade para pagar. Conseguem perceber isso? Conseguem perceber isso? Para mim tá tranquilo por enquanto. Vamos lá. Vocês estão com o Código Civil na mão? Vou pegar. Quem está com o Código Civil aí? Quem não está, pega lá, por favor. Eu estou. Ah, ótimo. Vou dar uns 2 minutinhos aí para correr ali, a Liliana para buscar também. Ó, aula de civil, vocês têm que estar com Código Civil, tá, pessoal? Na aula de civil, vocês têm que estar com Código Civil, hein?
para a gente poder dar uma folheada. Vamos lá. Artigo 814 a 817? Esse mesmo. Então, esse mesmo, Enzo. Vamos lá, olha só. O artigo 814, por exemplo, uma situação de jogo não legalizado. Uma situação de jogo não legalizado. O artigo 814. Ele coloca o seguinte: as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam o pagamento. Só essa parte aqui já me apresenta o Schuld e o Haftung. As dívidas, a dívida significa o quê? Schuld, débito. Mas a própria lei já coloca: a dívida de jogo ou de aposta não obriga o pagamento. Se ela não obriga o pagamento, não há responsabilidade. Ok? Eu posso pegar, por exemplo, o artigo, vamos colocar aqui. Eu acho que tá bom. Eu posso pegar o 17. O sorteio de limite de questões de coisas comuns, o sistema de partilha, o processo de transação conforme o caso. Não, vamos deixar o 14 aqui que já liquida. Só um exemplo. Né, que eu falei do jogo, fica fácil. Agora o Haftung, sem o Schuld. O que é? A responsabilidade sem, né, sem o débito. Responsabilidade sem o débito. O Haftung sem o Schuld eu vou encontrar na situação da fiança, na situação do aval, né, o avalista, o fiador. Se você for avalista ou fiador de alguém, você não tem o débito. Mas, se aquela pessoa não cumprir a obrigação, você tem a responsabilidade de pagar a dívida. É a existência do Haftung, que é o Haftung, que é a responsabilidade, sem o débito. Né? Então, assim, é uma obrigação imperfeita. Tá? É uma obrigação imperfeita. Tá? Então, a gente consegue visualizar essas possibilidades. Quais são as fontes? De onde que vai vir? Para onde que vai, né, essas obrigações? Primeira situação que eu tenho que entender. Oi. A obrigação imperfeita consiste no fato de serem duas pessoas diferentes ou duas pessoas diferentes, ok. Porque, olha só, você tem a obrigação perfeita quando concentra na mão de uma única pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato, quem falou foi a Liliane, né? Se eu tenho um contrato com você, Liliane, eu tenho que te pagar, ok? Eu tomei um empréstimo com você, eu fiz um contrato de compra e venda, eu tenho uma prestação para com você. A prestação existe, então, ou seja, existe o débito. Se eu não cumprir o débito, você vai cobrar de mim mesmo. Então, ela é perfeita. Concentra na minha mão o débito e a responsabilidade pelo adimplemento do débito. A gente tem que ter na mente o seguinte: com a separação desse vínculo jurídico, né, em dois momentos, Schuld, débito, e Haftung, responsabilidade, quando concentra na mão de uma única pessoa, é tranquilo. Porque aquela pessoa não pagou, eu cobro dela. Agora, vai haver situações em que eu vou ter a separação, né, a separação da responsabilidade e do débito, ok? O que a legislação coloca para a gente? Quando eu tiver o débito, mas eu não tiver a responsabilidade, é o exemplo do caso, o melhor exemplo é o exemplo do jogo, das apostas, o sujeito ele deve. Eu fiz uma aposta com o Emerson. Emerson, eu apostei que a quarentena vai acabar dia 30 de abril. O Emerson falou que a quarentena vai acabar dia 1º de julho. Se a quarentena não acabar dia 30 de abril, conforme a legislação, né, não há previsão, não teria uma previsão normativa, vamos falar assim, eu não teria que pagá-lo. Então, como o Emerson ganhou a aposta,
ele teria o direito ao débito, mas ele não teria o direito de exigir o débito. A gente tem que pensar o seguinte, essa responsabilidade, se eu levar em juízo, se eu levar para o judiciário, vai ser reconhecido o direito? Se houver o reconhecimento do judiciário, então eu tive a responsabilidade. Então, Schuld e Haftung. Se eu fizer um jogo da Mega Sena e ganhar, eu tenho o canhotinho da Caixa Econômica Federal, se eu chegar lá na Caixa Econômica Federal e o gerente falar que não vai me pagar porque aquele papel é falso, por exemplo, ou porque que ninguém ganhou, se eu entrar com uma ação com aquele documento impresso pela loteria, ou porque eu tirei da internet que eu fiz aposta online, eu vou entrar com a ação, a Caixa vai me pagar. Então eu vou ter um débito e uma responsabilidade vinculada na mão de uma única pessoa. Ok? Agora, se eu fiz... Isso é a obrigação perfeita. Agora, se eu fizer um jogo de aposta, um jogo do bicho, se eu fizer uma aposta lá no jogo do bicho, e eu ganhei, o jogo do bicho é legalizado? Não. O bicheiro, ele tem a obrigação de me pagar? Só uma obrigação moral, jurídica não. Jurídica não. Porque não é reconhecido. Tá? Então, essa situação. Aí eu saio daí, eu entro no Haftung, que é a responsabilidade sem o Schuld, que é o débito. O exemplo melhor é o fiador e o avalista. Por quê? O avalista, no contrato, a Maiara, a Maiara quer tomar um empréstimo para a empresa dela. E aí ela precisa de um garantidor. O garantidor é quem? O avalista, ele está dando aval. Eu vou lá e sou avalista. A Maiara fez um empréstimo com o banco, só que agora veio a obrigação de ter legal de ter que fechar o comércio dela e ela não está gerando dinheiro. Ela não está gerando dinheiro, ela não consegue pagar a prestação. No momento que ela não consegue pagar a prestação, vem a responsabilidade pelo pagamento. Essa responsabilidade passa a ser de quem também? Minha, enquanto avalista. Eu não tenho débito, porque não fui eu que paguei ou não paguei, né? Foi eu que contratei o crédito. Eu, às vezes, nem sei que ela não pagou, mas eu tenho a responsabilidade porque eu sou um garantidor, né? Seja o fiador ou avalista, tá? Então, são essas duas situações. Então, a condição perfeita, a obrigação perfeita é quando vai concentrar na mão de uma pessoa, e a obrigação imperfeita quando eu vou ter duas situações, concentrando em mãos diferentes, ou quando não houver a possibilidade de exigência, tá? Então tem que pensar o seguinte, também pode não ter a obrigação da possibilidade de exigência, que é o caso da dívida de jogo. Vai concentrar na mão de uma pessoa, mas vai haver um impedimento normativo, tá bom? Beleza? Conexão caiu? Excelente. Tá bom. Então, quando eu falar, me dá sinal de vida aí para eu saber que vocês estão aí, por favor. Olha lá, vamos continuar. Beleza. A gente chega agora nas fontes das obrigações. A primeira situação, vamos pegar lá no Aurélio, né, no dicionário Aurélio. Quando a gente quer saber o que significa alguma coisa, a gente busca nos dicionários os significados. E lá no Aurélio está definido que fonte é uma nascente de água, é uma origem. Então, eu sei que fonte das obrigações são as origens das obrigações. Se eu fizer uma análise superficial do termo fonte, eu vou perceber que está diretamente ligado o quê? Ao local e à circunstância em que vai surgir, em que vai se originar, em que vai se emanar, de onde provém. É a partir dessa premissa, é a partir desse ponto que a gente vai buscar a resposta para as fontes das obrigações. A partir daí, a gente começa a ampliar nosso horizonte para poder verificar, né? Então, dentro do estudo das fontes, eu tenho que me remeter na história. Embora esteja aí os tópicos que eu vou falar com vocês, eu me vejo na obrigação de remeter à história, porque há um processo de evolução, tá ok?
O nosso direito, ele é um direito romano, tá? É um direito que advém da sociedade romana, da República Romana, do Império Romano, né? Então, para me poder conhecer a obrigatio é do direito civil romano. Eu tenho que ir lá atrás. E quando eu chego em Roma, eu encontro um jurisconsulto, que é um doutrinador, um estudioso do direito, chamado Gaio, e ele vai estabelecer que, ele vai mencionar, né, que a obrigação, ela vai decorrer exclusivamente dos contratos e dos delitos, tá? Dos contratos e dos delitos. Ou seja, decorre da vontade das partes, por meio dos contratos, ou pela prática de crimes. Tá? Vai decorrer da vontade das partes, ou vai decorrer de crimes. Só que esse próprio Gaio, de acordo com seus estudos, ele vai modificar o seu pensamento. Antes ele pensava que era só do contrato e dos delitos, ele vai chegar a uma condição em que ele vai falar o seguinte: essa ideia que eu defendo, ela não é duas, ela não é uma teoria dúbia, ela possui 4 fontes. E para o Gaio, no segundo momento dos seus estudos, as fontes seriam o contrato, seria o quasi-contrato e seria os delitos e os quasi-delitos. E aí vem ser o quê? Para o Gaio, contrato seria o acordo de vontade entre as partes, tal como é hoje. Né? Você manifesta a vontade no contrato de compra e venda, no contrato de mútuo, no contrato de permuta, é a vontade das partes. Quando ele falava do quasi-contrato, ele pensava também nas atividades lícitas, tá? Que hoje nós podemos equiparar a questões das manifestações unilaterais de vontade, que seria a situação do quê? De uma promessa de recompensa, de um título ao portador. Isso não era um contrato, mas valia alguma coisa, porque alguém poderia exigir a satisfação. Se você anuncia uma recompensa, quem conseguir fazer, quem conseguir cumprir aquele item, ele vai ter direito à recompensa. Então, o sujeito que vai receber, ele é indeterminado. Você tem uma determinação do sujeito passivo, que é o devedor, mas você tem uma indeterminação do sujeito ativo, que é aquele que vai ter direito a receber. Por isso que ele chama quasi-contrato. E aí ele tem ainda a figura dos delitos. Os delitos seriam os crimes dolosos, ou seja, aqueles praticados com vontade, e você teria os quasi-delitos, que são os crimes culposos, aqueles que ocorrem sem a vontade do agente. Essa divisão quadripartida, né, promovida pelo Gaio, ela vai durar muito tempo. Se a gente pensar que é do período romano, ele vai durar, vamos colocar assim, eu não sei a época certa do Gaio, mas algo em torno de 200 antes de Cristo. Vamos falar assim, de 200 antes de Cristo, vai durar até mais ou menos 1500, 1600, 1700, né? Então vai durar muito tempo. Depois, quando há o advento do renascimento cultural e o início dos estudos, né, dos jurídicos, vai haver um jurisconsulto francês, um jurista francês chamado Portier. Ele vai incluir a lei na modalidade criada pelo Gaio. E aí ele vai falar o quê? Que as fontes das obrigações é o contrato, o quasi-contrato, o delito, o quasi-delito e a lei. Né? E esse critério, inclusive, ele vai ser aceito e ele vai ser incorporado em 1807 pelo Código Civil Napoleônico e, posteriormente, pelo Código Civil italiano, em 1865. Olha que, tipo assim, a ideia do sujeito, ela é incorporada. Como tudo na vida, passa por transformação, nós vamos ter um processo de transformação. A concepção quíntupla, né, que seria contrato, quase-contrato, delito, quase-delito e lei,
ele vai começar a promover algumas modificações. Inicialmente, vai acabar essa divisão de delito e quase delito. Aí vai passar a ser chamado ato ilícito, ok? Então, o delito e o quase delito passam a ser chamados atos ilícitos. Outra expressão que vai mudar a de feição é o quê? O quase contrato. O quase contrato ele vai passar a ser chamado de manifestação unilateral de vontade, né? A doutrina alemã que vai ser responsável por essa modificação. Tudo que nós temos de vanguarda hoje no direito, né, quase tudo que nós temos de vanguarda hoje no direito, advém dos juristas germânicos, né, dos juristas alemãos. E aí, o que acontece? Ele vai separar a manifestação de vontade em manifestação de vontades bilaterais ou plurilaterais. E aí nós vamos ter essas possibilidades. Nós vamos ter a manifestação de vontade bilateral e plurilateral. Nós vamos ter a manifestação de vontade unilateral. Nós vamos ter os atos ilícitos e nós vamos ter a lei, tá? E essa definição da alemã, ela vai impactar no direito brasileiro. Ela vai impactar no direito brasileiro por quê? Porque o jurista brasileiro, ele vai incorporar no Código Civil de 2016 essa divisão quadripartite, nessa condição que está na tela de vocês aí. E em 2002, o legislador ele vai manter, tá? Ele vai manter essa mesma situação. Tanto é que ele também não disciplina, né, no Código Civil, a questão das fontes das obrigações em um capítulo específico. Tá? O legislador ele deixou isso omisso. E aí a gente pega, por óbvio, fazendo os estudos comparativos, os estudos referenciais, e nós verificamos tal condição. E nós temos alguns exemplos. Você vai indagar, por exemplo, a fonte de uma obrigação, ela procura conhecer o quê? O fato jurídico. Esse fato jurídico, ele tem poderes atribuídos pela lei? Tem. Então, você tem possibilidade de evocar. Esse ato, esse fato jurídico, ele é conforme à lei ou contra a lei? Não, ele é conforme à lei, então está dentro da lei. Se ele é contrário à lei, ele é um ato ilícito. Ainda assim gera obrigação. Ele decorre de uma ação unilateral ou decorre de uma ação plurima, bilateral ou plurilateral? Você vai verificando essas condições, tá? A lei, então, além de legitimar essas obrigações, as manifestações de vontade e os atos lícitos também vão criar uma linha própria para si, para facilitar o estudo. Nós vamos começar agora a perceber as possibilidades das obrigações. O ponto importante para nós, da origem da fonte, é o seguinte: o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter em mente que a lei sempre, lembra disso aqui, ó, a lei sempre será fonte das obrigações. A lei sempre será fonte das obrigações. Quando criar as próprias obrigações, então ela será uma fonte imediata, porque ela criou, e quando a obrigação decorrer da manifestação de vontade das partes, ou por ato ilícito, ela será mediata, tá? Ela será mediata, porque ela legitima o vínculo obrigacional criado. Então, assim, se eu tenho hoje manifestação da vontade bilateral plurilateral, e se tem validade, e se ela tem a responsabilidade, então eu teria o Schuld, que é o débito, mas eu também tenho o Haftung, que é a responsabilidade, ela decorre da lei. Se a manifestação é unilateral e ela tem validade, decorre da lei. Se é um ato ilícito, ela decorre da lei. Por isso que nós temos, se a própria lei criar a obrigação, é uma fonte imediata, ou seja, é aquela fonte direta. Porém, todas as outras, a lei sempre será fonte, mas no caso, fonte imediata, porque ela legitima o vínculo obrigacional criado pelas condutas. Então, vamos pensar aqui. João mata o José. Pois não?
Ô, Cristiano, nesse ato ilícito aí, seria o seguinte, eu não entendi direito. Seria, por exemplo, no caso do jogo de bicho lá, jogo de bicho. Ele tem uma obrigação, mas não tem responsabilidade? Seria mais ou menos isso? Também, Esse ato ilícito. também. Quer ver um ato ilícito, Maria Ângela? João Mato José. É um ato ilícito. Ok. O prefeito, você é funcionária pública, o prefeito, ele deixa de destinar o percentual para a saúde. Ato ilícito. Tá. Eu tô confundindo aqui, tipo assim, com objeto, entendeu? Não, é ato. Então é ato. Beleza. Porque mesmo que eu pratique um ato ilícito, tá na lei que esse ato é ilícito e gera o quê? Responsabilidade. Ok. Ele é ilícito porque a lei fala que ele não pode ser feito. Isso, ele é ilícito. Ok. Não. Sanou minhas dúvidas. Obrigada. Tá? Então, assim, por exemplo, vamos pegar o gancho que você colocou aí. Do ato ilícito. Crime de responsabilidade. O prefeito deixou de destinar o dinheiro, 1% do que deveria, era 20%, ele destinou 19% para a saúde. Ele não cumpriu a lei, então ele praticou um ato ilícito. Esse ato ilícito é o quê? A lei é uma fonte imediata. No caso nosso, obviamente, ela criou, então ela é imediata. Né? A lei que cria. Agora, uma vinculação. Vamos pensar que Cristiano celebra um contrato com a Mariângela. A Mariângela perguntou, então vou celebrar um contrato com ela. Compra e venda de um veículo. Tá? Compra e venda de um veículo. A Mariângela me vende um veículo roubado. Um veículo roubado. Um veículo clonado. Um veículo Pokémon. Um veículo adulterado, que seja. A relação, a obrigação é entre Cristiano e Mariângela. Se o Cristiano descobre os vícios do objeto, o Cristiano tem a possibilidade de buscar em juízo a tutela do seu direito. Essa possibilidade de ir em juízo buscar a tutela do seu direito, ela decorre não da relação Cristiano e Mariângela, mas ela decorre da lei ter uma previsão, da lei permitir, da lei legitimar o vínculo criado entre nós dois. E, obviamente, porque esse objeto, o quê? Ele é oriundo de um furto, de um roubo, ou ele é oriundo de uma apropriação indébita, e etc. e tal, ou porque simplesmente tem um vício. Eu comprei o carro, até foi, não sei se foi com vocês, foi uma outra turma que me perguntou, mas foi essa semana. Eu tenho um carro, e aí o carro não podia dar alinhamento, só na hora de eu fazer o alinhamento que eu percebi. Então é um vício redivitório, um vício oculto, né? E esse vício oculto é uma previsão normativa, uma previsão da lei, a obrigação é compra e venda, mas eu vou poder desfazer porque a lei tem previsão. Então, de uma forma ou de outra, ou seja, sempre a lei será fonte de obrigação, seja porque ela cria diretamente, ou seja porque ela legitima aquela vinculação, tá? A obrigação, aí eu tenho um ponto. Então, a gente falou a questão da fonte, né? E aqui seria uma definição que a gente precisa ter em mente. E aí eu ultrapasso. Esse vínculo jurídico, ele caminha de uma forma sem fim, natural, até o adimplemento. Né? A gente falou ali que tem o Schuld e Haftung. Quando você tem o Schuld e a pessoa cumpre de forma espontânea a obrigação, né, o débito, ela liquida, você não tem como fazer nada. Mas quando ocorre o inadimplemento, quando ocorre o descumprimento dos prazos do contrato, do avencado, aí sim surge a responsabilidade, e com o surgimento, com o advento dessa responsabilidade, surge a possibilidade do credor exigir do devedor, aquele que detém o débito, o Schuld, aí ele tem o Haftung, que ele pode exigir. Então, nós visualizamos o quê? Que o processo, ele é o conjunto dos atos organizados
que vão possibilitar obter um resultado final. Qual que é o resultado final? O adimplemento. E aí eu trouxe para vocês uma linha. Né? Uma linha do tempo, uma linha de processo, uma linha de sequência. Então eu tenho o primeiro momento, aqui, que é o advento. Que é o advento da obrigação. E eu posso colocar aqui, esse advento da obrigação é o quê? Deixa eu ver aqui se está... É should. O alemão. Should. Tá, então, tudo certo. O should. Então, o advento é o should. Surge em uma das modalidades. Dar, fazer, não fazer. Que são as modalidades principais. Olha que bonito, nós vamos estudar daqui a pouco. Nós temos modalidade alternativa, cumulativa, facultativa, divisível, indivisível, solidária, e assim vai. Ok? Durante esse período, durante esse lapso temporal, as partes, elas podem mudar o acordo. Ok? Elas podem promover, no curso do processo, a substituição das partes originárias, que seria a substituição dos credores, que é a cessão de crédito. Ela pode ter a substituição do devedor, que é a assunção de dívida. Ela pode ter a mudança do objeto de dar, fazer ou não fazer. Né? Então, a gente chama aqui, é o período que pode ocorrer as novações. As novações contratuais. Ok? As novações contratuais. Que é o momento. Eventualmente, é uma situação possível, tá? Só que vai chegar num determinado momento que a pessoa não vai cumprir. Então, vai ocorrer o inadimplemento. O inadimplemento Haftung. O inadimplemento é o Haftung. Surge, então, a responsabilidade. Com o advento da responsabilidade, tá? Com o advento da responsabilidade, o sujeito ele passa a ter a possibilidade de requerer. Requerer onde? Em juízo. E ele vai buscar o juízo, ou ele vai buscar outra parte por meio de uma solução consensual do conflito, tá? Ou ele vai litigar, ou ele vai solucionar ou buscar a solução de forma amistosa, porque ele espera ter um desfecho, ele espera ter um final condizente, tá? E aí ele vai litigar ou ele vai compor, tá? Ou ele litiga ou ele compõe, até atingir esse final esperado, que é o adimplemento. Então, o final esperado aqui, o final desejado é o quê? O adimplemento. O adimplemento. E diga-se de passagem que o adimplemento é de ambas as partes. Ou pelo menos deveria ser. O adimplemento é do credor, que quer receber, e o adimplemento é do devedor, que quer pagar. Pelo menos deveria ser assim. Quem está devendo tem que ter o sentimento de querer pagar, de querer cumprir a sua obrigação. Quem quer receber também tem o sentimento de recebimento, para poder satisfazer o seu direito, tá? Isso aí deveria ocorrer. Então, há essa possibilidade que é requerida por ambas as partes. E diga-se de passagem, ambas as partes atingirão esse adimplemento, e com esse adimplemento eles colocarão fim, eles se verão livres das consequências e da responsabilidade patrimonial.
Ok? Outro posicionamento. Eu citei as novações. E a gente vai estudar um pouquinho mais. Essas novações, elas podem aparecer aqui também, na hora da solução do conflito, na hora da solução do litígio, tá? Ela pode acontecer aqui. Exemplo, eu tenho lá uma obrigação, eu e Emerson. Eu emiti um cheque para o Emerson, um cheque da quantia de R$7.000. Então, é uma obrigação de dar dinheiro, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Na hora que o Emerson chega lá no banco, né, aí eu negocio com ele o famoso cheque pós-datado, que a gente fala errado, a gente fala pré-datado, mas ele é pós-datado. O Emerson vai lá e apresenta o cheque na instituição bancária para ser feita a sua compensação e pagamento. E o meu cheque é um cheque que ressuscita. 3 dias depois ele volta. Ele volta sem fundo. Então, voltou sem fundo, significa que houve o inadimplemento. Ok? Então, com o inadimplemento, nós temos o Haftung. Quando ocorre o inadimplemento, abre a possibilidade para o Emerson requerer, buscar a solução, a exigir o cumprimento da obrigação. E aí ele chega para mim e fala, Cristiano, seu cheque voltou. E aí? Você vai pagar? Ô, Emerson, cara, eu não tenho dinheiro. Eu posso parcelar? Eu posso te dar 7 de 1.000? Se o Emerson aceitar, é uma novação. Porque mudou a forma de pagamento. Eu posso virar para ele e falar assim, não, Emerson, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho uma moto aqui, cara. A moto vale 8.000, mas você pode pegar ela em quitação. Ele aceitou coisa diferente? É uma novação. Mas no final das contas, todo mundo quer o quê? A de implemento. Ok? No final das contas, todo mundo quer de implemento. O Emerson quer receber o direito dele e eu quero pagar. Eu quero me ver livre da obrigação e dessa responsabilidade. Tranquilo? Tranquilo. Oi. Eu vou perguntar de novo, né? Eu sou a chata, né? Não, você não é chata não, você está certa. Deixa eu te falar. Esse Haftung, então, o que significa? Necessariamente, ele não passa por um momento de cobrança judicial, não passa por esse... Porque se houver uma mediação, um acordo, antes de chegar no judicial, acontece também o Haftung? Sim, porque para você buscar, Maria Ângela, para você buscar um acordo por mediação, por conciliação, tem que ter ocorrido o quê? O inadimplemento. E qual o momento do Haftung? Isso, inadimplemento. Então, o Haftung é aquilo que gera responsabilidade, que te gera a possibilidade de requerer. Não necessariamente via judicial. Não necessariamente via judicial. É o que a gente, por exemplo, eu estava dando aula com os meninos do primeiro período, eu até falei para eles, a nossa mentalidade ela tem que ser transformada. Nós não temos que pensar na condição beligerante, na condição de buscar processo. Porque hoje o processo judicial ele é o quê? Moroso. Você vai entrar com um processo de uma execução. Quanto tempo vai demorar? Ok. Só para título, eu tenho uma execução contra um cliente meu, um dos primeiros clientes que eu tive. Eu acho que eu comentei isso já em sala de aula. Um dos primeiros clientes que eu tive lá em Valadares era uma rede de farmácia. Eu tenho um cheque, na época, um cheque de R$7.000 que foi me dado em pagamento. Os filhos de Deus não pagaram o cheque. Beleza. Em 2008, eu entrei com uma execução. Tudo bem que eu tentei com eles de forma amistosa, fiz contato para eles pagarem. Eles não quiseram pagar, eu tentei com eles uns 5 meses. Antes de completar os 6 meses, que é o prazo de prescrição do cheque, eu entrei com a execução do cheque. Eu estou no ano de 2020. Eu não recebi ainda o cheque. Só que aí vem aquela situação que você falou. O Haftung é o inadimplemento.
O cheque, ou seja, era para eles terem. O cheque era. Na hora que eu depositei, na data combinada, o cheque tinha que ser compensado. Se o cheque volta sem fundo, ele foi o quê? Inadimplido. Se ele foi inadimplido, aí sim gera direito para eu, Cristiano, ou para qualquer pessoa, requerer da outra parte, que é a devedora, o cumprimento da obrigação. Ok. Como nós temos Não hoje. interessa, Bia. Como nós temos hoje as formas consensuais, eu posso procurar a forma consensual. É mais barato. Entendeu? Ok. Beleza? Beleza, obrigada. Então vamos ultrapassar. E aí nós ultrapassamos e nós chegamos nas modalidades de obrigação, né? Nós vamos começar a discutir as modalidades de obrigação hoje. Obviamente eu não vou conseguir esgotar todas as obrigações, essas modalidades, a gente vai ficar aí talvez 2 aulas nessa parte de modalidades. As modalidades são o quê? A obrigação ela vai poder assumir uma característica diferente, de acordo com o caso concreto, de acordo com a necessidade. E com essas mudanças, eu vou ser obrigado a classificá-las, ou até mesmo dividir por classe, tá? Eu vou ter que dividi-las pela classe. E aí essas modalidades, essas espécies, né, que são situações sinônimos, ela é tratada com algumas peculiaridades. Então eu vou separar, né? Vocês sabem quais são as modalidades da obrigação. As obrigações básicas são dar, fazer e não fazer. Tá? Todas elas, sem exceção, ou vai ser dar, fazer ou não fazer. Só que aí tem algumas especificidades, tá? Então, olha só, classificação básica, dar, fazer, não fazer. No caso, a gente vai levar em consideração o objeto da obrigação, que é o elemento objetivo, que nós já estudamos, que no caso é a sua prestação, que a gente acabou de falar. Nós vamos falar sobre a sua prestação, que é o dar, fazer e não fazer. E aí eu tenho que ter alguns posicionamentos, que esse dar, fazer e não fazer, de acordo com a doutrina, ela pode ser positiva ou negativa. Tá? Então eu vou ter o quê? A classificação básica. Prestação positiva, dar e fazer. Prestação negativa, não fazer. Isso significa que na prestação positiva, eu tenho que agir. Na prestação negativa, eu tenho que me abster. Acho que não tem muito problema sobre esse tópico aí. Então, dentro da obrigação de dar, eu tenho a situação seguinte. Essa obrigação de dar, ela pode se manifestar de 2 formas. Ou eu entrego, ou eu restituo. Ou vai ter, então, a obrigação de dar na entrega, ou eu vou ter a obrigação de dar na restituição. Tá? Primeiro ponto. O ato de entrega é uma prestação positiva, porque você está dando, e aí a característica principal, quando você dá, entregando alguma coisa, você está transferindo a propriedade, ok? Você está transferindo a propriedade, você está transferindo a posse, você está transferindo outro direito real. Na entrega, existe uma transferência que pode ser dada pela tradição ou pelo registro. Ok? Então, na obrigação de dar, eu tenho a figura da entrega. Essa obrigação da entrega é uma prestação positiva, que há uma transferência da propriedade, posse ou outro direito real, que vai gerar o quê? A mudança. Mudança. Então, transferência significa mudança, que pode decorrer da tradição, quando for o bem móvel, ou do registro, quando for bem imóvel, ou quando a lei assim o exigir. Ok? E eu tenho a obrigação de dar
no ato de restituição, tá? No ato de restituição. Essa restituição é o quê? Devolução. Então, eu estou devolvendo a coisa ao seu verdadeiro dono, ao seu proprietário, tá? É o exemplo que nós temos aí, é o locatário, no final do contrato de locação, o comodatário, no final do contrato de comodato, né? O arrendatário, no final do arrendamento, a locação em si, de carro, de casa, não interessa. Se eu aluguei um carro, eu tenho que entregar o carro, eu vou restituir o carro nas condições que eu peguei. Então, assim, eu tenho que ter isso bem claro. Eu acho que não é muito problema para nós, que essa obrigação de dar na entrega, que transfere a propriedade, que eu estou entregando para a pessoa, e na obrigação de dar restituição, que eu estou devolvendo, né, devolvendo para o verdadeiro dono. Eu estava apenas me aproveitando da coisa. Uma observação aqui que é importante para nós. Tem alguns doutrinadores, alguns estudiosos, tal como o professor Pablo Stous Gagliano, que ele vai distinguir dar de entregar. Para eles, vai ser 3 formas. Tá? O dar seria uma transferência da propriedade. Então, você está dando a propriedade para a pessoa. O entregar, você está transferindo a propriedade ou a posse. E o restituir é restituir do jeito que a gente falou. Para nós, não vai fazer muita diferença, não. Tá? Para nós, não vai fazer muita diferença, não. Porque a aplicação ela não vai mudar. A ideia aqui do dar, que é quando ele fala dar, o dar aqui, você está transferindo a propriedade, é porque você tá fechando o ciclo, porque aí você transfere efetivamente. No entregar, por exemplo, da posse, quando eu loco um carro, a empresa tem que me entregar o carro. É só nome. Aí entregou a posse. Houve a transferência da posse, mas aí depois eu vou ter que restituir. No dar, você está dando a posse. Mudou só isso. É dar. Dar e entregar, tá? É a mesma coisa. O pessoal cria esses problemas aí nessas definições. Então, a entrega é o dar. Para nós não faz muita diferença, não. Na prova, se você colocar os 3, se você colocar os 2, eu vou entender o que você está querendo dizer. Mas você tem que saber que na hora que você lê o livro lá do Pablo Stouzy, na hora que você lê o Tartucci, por exemplo, se ele falar lá dar e entregar separando, na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele está querendo criar uma teoria para ele ficar diferente. É igual o Rogério Greco fez no direito penal, entendeu? Criar uma linha doutrinária especial para ele. E aí, dentro dessas modalidades dar aqui, então, a obrigação de dar, ela pode ser compreendida como aquela em que o adimplemento, ou seja, o cumprimento do débito pelo devedor, acontece com a entrega ou a restituição do objeto da prestação. Então, dar é quando eu entrego ou restituo o objeto, tá? E aí vem aquele ponto. Esse dar, essa obrigação de dar, a coisa que é dada, ela pode ser coisa certa ou ela pode ser coisa indeterminada. E aí nós vamos ter um dar coisa incerta. Aí agora a gente vai entrar numa subdivisão, nós vamos entrar numa subdivisão da obrigação de dar, tá ok? Então, quando a gente pega a obrigação de dar, e aí eu falei do Código Civil, vocês vão estar com o Código Civil aí, a gente pega lá do artigo 233 a 242 do Código Civil, eu vou verificar o quê? As obrigações de dar coisa certa, ok? O que é coisa certa? Coisa certa é aquela coisa totalmente determinada, individualizada. Certo é determinado.
individualizado. Individualizado. E isso gera o quê? Uma distinção de todas as coisas ao redor do mundo. Ele vai ter uma característica própria, ele vai ter não só o seu gênero, mas a sua espécie, a sua quantidade, a sua qualidade, a sua marca. Então, você pega dentro dessa obrigação de dar coisa certa, por exemplo, ou restituir coisa certa, você vai ver, se eu loco a casa da Liliane, a casa lá na Rua dos Minerais, número 1005, eu tenho que entregar, né, no caso, obrigar as coisas certas, eu tenho que entregar, restituir a casa lá da Rua dos Minerais, 1005. A coisa é certa, ela é delimitada, ela é individualizada. Eu vou falar de carro. Eu tenho um carro, marca Fiat, placa XXX 0000, ano 2000X, chassi XYZ da bolinha O, proprietário Cristiano. Só vai ter uma pessoa. Se alguém clonar a placa do meu carro, ainda assim ele não será o quê? Carro clonado. A placa é clonada. Se alguém pegar e mudar o chassi, né? Se mudar o chassi, você percebe. Então, a coisa certa, ela é determinada, ela é individualizada, ela é única. Ok? Cachorro da raça tal, peso tal, número do pedigree tal, do proprietário tal, quantidade, 10 sacos de arroz do tipo tal, da qualidade tal. Isso é coisa certa. Determinado, individualizado. X quantidade de trigo do gênero tal, do tipo tal, é coisa certa, determinado, individualizado. Ponto. Aí vem o posicionamento. Coisa certa, então, é aquela totalmente determinada e individualizada, que se distingue das demais coisas do mundo por suas características próprias. É a coisa que tem indicada todas as suas características, tais como gênero ou espécie, quantidade e qualidade. Beleza? Seguindo, que eu acho que não tem tanto problema aí, nós continuamos dentro da obrigação de dar coisa certa. Eu vou falar agora da impossibilidade de recebimento de coisa diversa. Lembra lá atrás, eu mencionei a possibilidade de nova ação aqui, né? Quando eu usei o exemplo com o Emerson da moto, eu tinha que pagar dinheiro. Então, eu estou falando aqui, da impossibilidade. Uma vez pactuado, uma vez avencada, uma vez gerada a obrigação de dar coisa certa, o credor, que é o sujeito ativo, ele não é obrigado a receber coisa diversa daquela pactuada, daquela combinada, daquela negociada, ainda que esse bem seja mais valioso. Isso está expresso aonde? No artigo 313. Se você pegar o artigo 313, ele vai falar lá, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ok? Isso significa que o devedor, ele deve adimplir, ele deve cumprir, né? Ele deve entregar, ele deve dar ou restituir a coisa certa que foi pactuada. Isso origina de onde? De uma máxima romana, né? Que não se pode pagar com outra coisa. Alidio pro alio. Invicto creditore solve no posteste. Não sei falar italiano, muito menos latim, mas deu para entender. Não se pode pagar uma coisa por outra. Isso também significa o quê? Que nós não somos obrigados a aceitar. Entretanto, nós temos uma via de mão dupla. Nós somos uma via de mão dupla. Como nós não somos obrigados a aceitar, o credor também, ele não pode exigir do devedor o adimplemento por coisa diversa, ainda que menos valiosa. Tá? Se o devedor, ele também não é obrigado, a dar, entregar, restituir a coisa
diversa, ainda que o valor seja inferior ao pactuado, tá ok? O código, ele fala que o credor não é obrigado a receber coisa diversa, logo não pode ser obrigado, né? Ele pode, né? Não pode ser obrigado a fazer. Porém, é permissivo, é lícito ao credor e ao devedor transigirem, negociarem e modificarem a obrigação. No momento em que há a transigência, a negociação e modifica-se a obrigação para que haja o adimplemento, eu tenho a chamada novação, ok? Eu vou ter a chamada novação. As partes irão novar, criar uma nova condição para aquela obrigação, para aquele negócio, para aquela relação jurídica, tá ok? Então, você pode pensar que essa inovação, ela pode estar feita o quê? Na forma de adimplemento, ela pode estar feita no objeto, ela pode estar feita nas peculiaridades, enfim, em N situações. Eu tenho dação em pagamento, eu tenho ali, já ouviu, né, vocês viram ali a situação, você tem a mudança do objeto, você tem NX coisas para se resolver. E um ponto importante dessa impossibilidade do recebimento da coisa diversa que eu tenho que ter em mente é o seguinte, que o credor não é obrigado a receber coisa diversa no pagamento, ainda que mais valiosa. O credor não pode exigir coisa diversa do devedor, ainda que a coisa seja menos valiosa. E qualquer alteração na regra do jogo, ou seja, qualquer alteração no objeto da obrigação, deve ter o consentimento de ambas as partes. E essa alteração, ela vai dar origem ao quê? A novação. Ela é comum, ela é feita em comum acordo entre as partes, tá ok? Então, a novação, ela é feita em comum acordo entre as partes. Ah, mas o Emerson não quer aceitar. Não quer aceitar, acabou. Ah, o Cristiano não quer aceitar. O Cristiano não quer aceitar, acabou. Ninguém é obrigado. Não pode haver obrigação. Ah, não, mas eu vou obrigar o Cristiano ou o Emerson a aceitar. Se for obrigado a fazer, você vai ter um vício do negócio jurídico. Lembra lá que vocês estudaram com a Priscila. Vocês vão ter o quê? Uma coação. A coação é um vício que pode gerar a anulação. A anulação dessa pseudo-novação. E aí o Estado vai refazer, vai voltar ao estado original e vai mandar o sujeito cumprir o que estava pactuado anteriormente. Ok? Beleza? Cristiano. Oi. Já que a gente está falando de obrigação, talvez é uma pergunta que vai esclarecer até para alguns outros colegas aí. A gente está nessa situação de não ter a aula, né? Consequentemente, a gente não está usando a van. Mas a gente fez um contrato. Não está tendo aula assim presencial. A gente está tendo aula online, né? Conectado. Então, a gente não está usando a van. Mas a gente tem um contrato com a van que tem que pagar ela durante o ano. Isso é uma obrigação, a gente tem que pagar. Sim. Mas não tem um meio termo, já que ele não está tendo um consumo de óleo diesel ou gasolina para ir e voltar? Então, vamos lá. Alguma coisa nesse sentido? Tem, vou te responder. Está um pouquinho mais à frente, tá? Mas vou te responder que essa pergunta é perfeita. É pelo que a gente está estudando. Eu não estou falando de mim, não. Eu vou pagar... Não é isso não. Não, mas isso é... do cara não tem culpa do que está acontecendo. Isso estou falando questão dessa de dar... Não. Isso está dentro do objeto do nosso estudo, tá? Não está dentro do momento, mas eu vou te responder. A gente vai ver isso mais à frente, que são algumas situações... Existe uma teoria
chamada teoria da imprevisão. Tá? Chamada teoria da imprevisão. Todo contrato, toda obrigação, quando ela é celebrada dentro de uma situação linear, basilar, ok? Então, por exemplo, você fez o contrato, no caso, você citou a questão da van. O contrato regular da van é o quê? É ele te pegar em casa e te levar. E você paga para a van que você usa. Por exemplo, van não tem 13º. Van você não paga período de férias. A van é uma prestação de serviço. É uma obrigação de fazer. Fazer o transporte de pessoas. Ok? O que acontece? A situação que nós vivenciamos é uma situação sui generis, uma situação fora da curva, uma situação nova. Uma situação que não premeditada. O direito, ele protege situações assim, que é a teoria da imprevisão. Ninguém, em sã consciência, iria imaginar que nós iríamos ser obrigados, por razões XYZ, a ficar presos dentro de casa. A minha esposa é de uma cidade que está em guerra, na Ucrânia. A guerra lá começou em 2014. Ela nunca imaginou que no ano de 2014 haveria uma guerra civil. Porque não é uma guerra externa, é uma guerra civil. Mas lá, as pessoas podem ir e vir, sabendo que existe o risco de morte. Até em períodos de guerra, você tem o ir e vir. Lá está em guerra até hoje, todo mundo trabalha, tudo funciona, a economia continua girando. Bomba cai, mata um ônibus e tudo mais. Na nossa situação, nós estamos precavendo e nós estamos deixando de ir às ruas. Alguns, né? Porque tem gente que trabalha e que está indo na rua. E isso impacta geral a todas as pessoas. Esse é o preceito da teoria da imprevisão. Ante a teoria da imprevisão, abre-se a possibilidade para as partes rediscutirem e renegociarem as obrigações assumidas. Primeiro ponto, essa renegociação ela tem que ser feita de forma preferencial entre as partes. Ô van, o sujeito da van, e aí, o que nós vamos fazer? Não, eu posso não te pagar tudo, vou te pagar metade, vou te pagar 30%, vou te pagar 40%, porque você não está andando. Mas você também tem que lembrar que esse sujeito ele tem obrigações. E as obrigações dele são atreladas à prestação do serviço que ele não está cumprindo, não é porque ele quer, porque ele também está sendo obrigado a não cumprir. Consegue perceber o problema onde está Celeuma? Se você tivesse o contrato com ele e por uma razão XYZ você não estivesse utilizando a van, ou porque você está saindo mais tarde do trabalho e está indo de carro, ou porque você está pegando carona, você ainda assim continuaria tendo a obrigação de pagar a van. Se por uma razão ou outra o rapaz da van não tivesse tendo a possibilidade de pegar você e te levar para o seu local, ele teria que arrumar uma outra van para poder fazer o serviço. Ele tem que prestar o serviço. Hoje, você não pode utilizar a van porque você tem um determinado impedimento. Ele não pode lhe prestar o serviço porque ele tem um determinado impedimento. É um caso para a gente pegar e analisar. De uma forma literal, jurídica falando, há possibilidade de readequação. Há uma possibilidade de quê? De revisão. Mas também lembrando que ambas as partes estão sendo lesadas, ambas as partes estão sendo impedidas. Eu vejo um ponto.
né? Que aí entra onde que está a grande curva. Se o Estado me impede no meu direito de ir e vir, se o Estado me impede de exercer a minha atividade econômica, o Estado ele tem que ser responsável por garantir a minha subsistência. No caso, nós temos uma lei municipal e nós temos uma lei estadual impedindo que se trabalhe, que se desenvolva atividades comerciais, com algumas exceções. Na minha premissa, na minha opinião e na minha ótica, a municipalidade e o Estado é quem deve arcar com esses custos. E aí você citou a questão da aula. É algo já diferente. Vocês estão tendo aula. Não pode estar tendo a aula dentro do ambiente físico comum. Mas se você está vendo, nós estamos tendo aula, porque está tendo interação. A nossa aula é uma aula conectada, não é uma aula EAD, não é à distância. Sim, ela produz, às vezes ela rende até mais. Mas sim, se você perceber, ela é uma aula conectada, não é uma aula à distância, não é EAD. Eu estou olhando para você, você está olhando para mim, você não tá podendo me tocar, eu não estou podendo te tocar. Você não está no mesmo ambiente que eu. Mas eu estou cumprindo minha obrigação, eu estou aqui no horário que vocês combinaram, eu estou no horário que pactuou, vocês estão aí, eu estou cumprindo, né? Você entendeu? Então, assim, isso, aí nesse caso, Emerson, eu já viro para você e falo, não, a obrigação de vocês para com a faculdade, por exemplo, ela tem que ser cumprida. E a obrigação da faculdade para comigo tem que ser cumprida. Porque eu estou prestando serviço, eu estou fazendo aquilo pelo qual eu fui contratado. E vocês estão recebendo aquilo pelo qual vocês contrataram. A situação que é sui generis, que é fora do desejo da instituição, e que é fora do desejo do professor, e que é fora do desejo do estudante, nós conseguimos contornar. E eu posso dizer assim com muita felicidade, porque eu acompanho, minha esposa estuda em uma outra instituição, a Docton está dando todo o subsídio, ela está tendo um gasto imenso, porque essa plataforma que nós estamos utilizando é uma plataforma paga. As outras instituições, os professores estão gravando por conta própria, estão pagando por conta própria, eles estão colocando, por exemplo, minha esposa teve aula hoje de manhã, a cada 30 minutos caía a conexão, aí a professora tinha que abrir uma nova sala, todo mundo tinha que migrar para outra sala. Ontem eu tive problema da conexão, a internet ficou instável, travou igual ela travou hoje, só que aí eu preferi sair da sala, entrei na sala de novo. Hoje, na hora que eu fui olhar, antes de eu sair, a conexão ficou normal. É uma instabilidade. Algo que pode acontecer, que é questão de tecnologia. Então, para isso, a gente precisa analisar o caso concreto, entendeu? O caso concreto. No nosso caso de aula, não é coisa diversa. A forma de entrega está sendo diversa, mas adaptada da melhor forma possível. Eu estou conversando com você está me ouvindo agora. E eu te escuto, a sua reclamação, a sua dúvida, a gente consegue fazer essa interação. Isso não é EAD. EAD você tem um videozinho gravado lá, liberado no YouTube ou no portal da instituição, você vai assistir, vocês têm material EAD. Manda o material para você estuda por conta própria. Não tem, no máximo você tem um tutor, que você manda a perguntinha para o cara lá por e-mail, né, por mensagem, aí daí um tempo ele te responde, não na hora. Aqui não, a gente está estudando no time. Entendeu? A forma de entrega que está sendo diferente, porque eu não estou lá cuspindo no CES. Vocês não estão debaixo de mim, eu estou cuspindo na tela do meu computador. É diferente. Só isso. Mas essa interação ela está acontecendo. Então a gente tem que pegar o caso concreto. No caso da Topic, eu viro para você e falo assim: vocês vão ter que pagar. Vocês vão ter que pagar. É uma obrigação. É uma obrigação. Mas o ideal, então, ante essas circunstâncias da não utilização, é fazer o quê? É ligar e falar com a pessoa. Olha, e aí? Como é que nós vamos fazer? Ah, não paga, eu tenho isso aqui, tem isso aqui. Ok, beleza.
Até porque não vai ser o caso de vocês, acredito eu. Acredito eu que não vai ser o caso de vocês, porque a gente está tendo aula. Mas nas outras instituições, por exemplo, tem muita instituição que não está tendo aula. Eles vão ter que repor. Eles vão ter que ficar janeiro, eles vão ter que ficar julho. Pessoal que, por exemplo, pessoal que tem aulas práticas em laboratório, essas coisas, eles vão ter que fazer depois, uma hora depois. A Topic vai ter que levar. É igual eu brinco e falo assim, ó, se você está pagando, o cara tem que esperar. Lembra que eu falo dentro da sala de aula? Você está pagando o cara para te levar, é 10 horas. Você não tem que sair 9h50, é 10 horas. Ah, mas eu tenho que correr, porque senão o cara vai embora e me deixa para trás. Peraí, a obrigação é dele. Não é assim que funcionam as coisas, não. Você paga ele para te levar para aula e te levar para casa. Então a gente tem que analisar esses casos concretos também. Tá bom, Emerson? Emerson? Pessoal, tá aí? Eu tô. Não, acabou não, peraí. Peraí, gente. Nossa senhora, deixa eu acabar aqui. 10h01. Segura aí, Terminou, não vem sim. com essa, não. Deixa eu só acabar Cristiano. essa... Oi. Mas foi excelente a sua explicação. Tá? Deixa eu só concluir essa parte da impossibilidade da coisa diversa aqui. Ô, Cristiano, eu vou ter muito tempo ainda e tá adiantando demais essas matérias, essas aulas. Não precisa apavorar, não. Eu estou preocupadíssima. Cristiano, eu estou preocupadíssima porque está indo muito rápido, mais rápido do que na sala. Meu microfone não estava ativando, não. Vamos deixar para a semana que vem. Hoje, aqui, peraí, deixa eu só ver aqui quem está Não, conosco. mas você acabou na hora certa. É muita gente conosco. Você acabou na hora certa. Como é que é? Oi?